E aí, terceiro ano, tudo bem? Então, vamos dar sequência aí aos nossos estudos. Seguindo aí, depois de a gente ter estudado os grupos orgânicos, nós vamos estudar a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Então, só lembrando aí, né, que esse conteúdo ele vai estar na página 37 da apostila, tá? Então, qualquer dúvida, tá todo o conteúdo no livro. Primeiro, a gente estudou a cadeia carbônica normal, que era aquela que tinha duas extremidades livres, e aprendemos a dar o nome dessas cadeias, certo? Na sequência, na aula passada, que eu gravei para vocês, a gente viu os grupos orgânicos, onde a cadeia carbônica perde um hidrogênio, formando assim um grupo orgânico. Quando a gente junta, então, uma cadeia normal com um grupo orgânico, a gente obtém uma cadeia carbônica ramificada. Lembrando que para a cadeia carbônica ela ser normal, ela tem apenas duas extremidades livres, uma, duas. Quando eu coloco um grupo orgânico, né, um radical, numa cadeia normal, ela passa a ter uma, duas, três extremidades livres. Logo, como a gente já viu, né, essa cadeia passa a ser classificada como cadeia carbônica ramificada. Para a gente conseguir dar um nome para uma cadeia carbônica ramificada, a gente vai seguir algumas regrinhas. A primeira regra é que a gente tem que determinar primeiro a cadeia principal e, em seguida, nomear essa cadeia principal. Mas quem é, então, a cadeia principal? A cadeia principal é aquela que vai ter a maior sequência de átomos de carbono, o maior número de átomos de carbono. Se a cadeia possuir uma ligação dupla, obrigatoriamente a cadeia principal deve conter essa ligação dupla, certo? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer na hora de dar o nome: identificar e nomear a cadeia principal. Na sequência, a gente vai identificar os grupos orgânicos e nomear. Foi o que a gente aprendeu na aula passada, né? Então, a gente identifica o grupo orgânico e nomeia. No caso de existir mais de um grupo orgânico do mesmo, por exemplo, se tem 2-metil, a gente vai usar um prefixo di, indicando a presença de 2. Se tem 3-etil, a gente vai usar o prefixo tri, indicando a presença de 3-etil, e assim por diante. Depois, então, que identificamos a cadeia principal, identificamos os grupos orgânicos, já sabemos o nome da cadeia principal e do grupo orgânico, a gente passa para o passo 3. O terceiro passo é a gente numerar a cadeia principal, começando da extremidade mais próxima de insaturação. Se existir insaturação, e se não existir? No caso de não existir insaturação, a gente vai numerar essa cadeia a partir da extremidade mais próxima dos grupos orgânicos. Então, tem uma ordem de prioridade. Primeiro, a gente vai olhar quem? As ligações duplas ou triplas, as insaturações. Se não tiver, aí sim eu vou dar prioridade para o grupo orgânico. A última coisa, então, que a gente faz é juntar a nomenclatura da cadeia principal com os grupos orgânicos. Então, o nome dos grupos orgânicos, eles vão aparecer na frente, ou seja, antes do nome da cadeia principal. E os grupos orgânicos devem aparecer em ordem alfabética. Por exemplo, se eu tiver uma mesma cadeia carbônica, o grupo metil e etil, quem que eu tenho que colocar primeiro? O grupo etil, pois tem que seguir a ordem alfabética. Beleza? Vamos ver alguns exemplos para a gente entender melhor como aplicar essas regras. Esse primeiro exemplo foi o que eu citei aqui, né? Atrás, essa cadeia carbônica, essa junção. Quando a gente pega essa cadeia carbônica e vai numerar, vamos lembrar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a cadeia principal. Então, eu pego aqui, ó, essa cadeia que tem maior quantidade de carbonos. Identifiquei. Vou dar um nome para a cadeia principal, essa que eu marquei em azul. 1, 2, 3, 3 carbonos, prop. Só tem ligação simples. An é um hidrocarboneto, O. Então, essa cadeia principal a gente chama de propano. Na cadeia principal, a gente tem um grupo orgânico, uma outra extremidade aqui sobrando, ó. Esse grupo orgânico é quem? É o grupo metil.
só tem um carbono, met. Para grupo orgânico, a gente usa o prefixo -il. Dessa forma, agora a gente já está, né, no último passo nosso, que é quando a gente vai juntar o nome do radical, do grupo orgânico, com o nome da cadeia principal. Então, eu junto, ó, metilpropano, seria o nome dessa cadeia. Beleza? Lembrando que a gente não separa o radical da cadeia principal, a não ser quando a gente tem a cadeia principal começando com a letra H, hexano e heptano. Mais para frente a gente vai ver isso direitinho. Exemplo 2. Se eu pegar o exemplo 2, eu vou identificar a minha cadeia principal. Identifiquei a cadeia principal. E aqui, o nome dela, então, vai ser pentano, porque tem 5 carbonos, ligação simples AN, hidrocarboneto O. Sobrou aqui, então, um grupo orgânico que está ligado. Esse grupo é o metil. E aí, agora, eu tenho que falar onde o metil está. No exemplo 1, não precisava, porque tanto faz eu numerar a minha cadeia daqui para cá, quanto daqui para cá. Em todos os casos, o metil estaria no carbono 2, então a gente nem precisa de falar, que ele só pode estar aqui. Se eu ligar esse metil aqui, a minha cadeia vai ficar com 2 extremidades livres só. Então, ela passa a não ser uma cadeia ramificada. Não vale, não pode acontecer isso. Então, nesse caso, como tem várias possibilidades, poderia estar no 2, poderia estar no 3, né? O grupo tem que estar sempre no meio da cadeia. Então, esse grupo tinha várias opções, né, de carbono para ele se ligar. Só que ele está no carbono 2, então eu tenho que indicar isso no nome. Então, a gente junta, ó, o nome da cadeia principal, pentano, com o metil. Só que eu vou falar onde o metil está, o endereço dele, né? Lembra? Então, no carbono 2, eu tenho um grupo metil ligado à cadeia pentano. Então, o nome dessa cadeia fica 2-metilpentano. Cadeia principal, pentano, com o metil. Só que eu vou falar onde o metil está, o endereço dele, né? Lembra? Então, no carbono 2, eu tenho um grupo metil ligado à cadeia pentano. Então, o nome dessa cadeia fica 2-metilpentano. Seguindo com os nossos exemplos, exemplo 3. Nesse exemplo 3, eu já mostro, né, aquele caso que aparece mais de um grupo orgânico. Lembra que a gente tem que colocar o prefixo di, tri? Então, vamos aprender a usar ele agora. Identifiquei a cadeia principal, aquela que tem maior quantidade de carbono, hexano. Identifiquei que tem 2 grupos orgânicos, metil. E aí eu vou numerar. Se eu começar a numerar dessa extremidade, o grupo metil ele vai estar no carbono 1, 2, 3. Se eu começar a numerar dessa extremidade, o grupo metil vai estar no carbono 1, 2. Então, eu começo da extremidade mais próxima do grupo orgânico, uma vez que aqui não tem insaturação, não tem dupla e tripla. Se tivesse, a prioridade seria da dupla e da tripla. Seguindo, então, agora eu só tenho que juntar, né, os meus grupos orgânicos com a cadeia principal. Então, vamos lá. No carbono 2 tem um grupo metil, no carbono 4 tem um grupo metil. Então, 2,4 di, indicando que são 2 grupos, metil, tracinho, hexano. Lembra que eu comentei que a gente ia escrever tudo junto, exceto quando começasse com H, hexano e heptano? Então, quando começa com H, a gente usa o hífen para estar separando aqui a nomenclatura. Exemplo 4. No exemplo 4, a mesma ideia. Identifiquei a cadeia principal. Tem que começar a numerar ela de onde? Daqui ou daqui? Começar da extremidade mais próxima do grupo orgânico, daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Identifiquei ela, então. Heptano, tá aqui. Os grupos são 2 grupos metil e 1 etil. Então, eu vou colocar em ordem alfabética, lembra? Então, no carbono 4, eu tenho um etil. No carbono 2 e 5, eu tenho 2 de metil heptano.
Então, lembrando, ordem alfabética, o etil vem primeiro que o metil. E aí, em ordem alfabética, esse prefixo aqui, ele não entra, ele não é considerado. A gente tem que considerar o nome aqui, ó, do grupo. Se eu olhar para o nome do grupo, esse aqui, a letra E vem primeiro que a letra M. Então, seguindo a ordem alfabética, o etil tem que aparecer primeiro que o metil. Exemplo 5. No exemplo 5, eu vou identificar a cadeia principal. Agora, vale ressaltar aqui que tem uma insaturação, uma ligação dupla, beleza? Então, vamos ver aqui, né, como que a gente vai proceder nessa situação. Identifiquei a cadeia com maior quantidade de carbono e que contém a dupla. Vou dar o nome dela. Olha lá, ó. 1, 2, 3. No carbono 3 tem uma ligação dupla. Ah, professora, está entre o 3 e o 4. Lembra que eu falei? A gente usa o de menor numeração, né? Então, é o 3 aí, ó. Então, hept, porque são 7 carbonos. No carbono 3, em, porque tem uma dupla. Ou porque é hidrocarboneto. Demos o nome da cadeia principal. Agora, a gente identifica aqui a presença do grupo metil. Dessa maneira, como que a gente vai saber se a gente começa a contar, numerar a cadeia daqui ou daqui? Lembra que tem saturação e ela faz parte da cadeia principal? Eu tenho que olhar ela tem prioridade. Então, ó, 1, 2, aqui ela estaria no carbono 3. Se a gente começa a numerar essa cadeia carbônica dessa extremidade, seria carbono 1, 2, 3, a dupla estaria só no carbono 4. Então, não pode começar da extremidade da direita, tem que começar da esquerda, pois é mais próximo da ligação dupla. Dessa maneira, a dupla está no carbono 3 e a gente vai dar o nome, ó. O CH3, o metil, está no carbono 5. Então, 5, metil, hept, 3-eno. Esse aqui a gente já tinha falado o nome. Agora eu só estou adicionando o nome do grupo e a posição do grupo. É só juntar o nome e a posição com a cadeia principal que a gente já tinha identificado. Beleza? Seguindo, então, para mais um exemplo. Esse também tem insaturação. E aí a gente vai, ó, identificar a cadeia com maior quantidade de carbono, cadeia principal, tá aí em azul. Vou começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5. A tripla estaria no carbono 5. Se eu começar a contar do lado de cá, 1, 2, ó, ela está no carbono 3. Então, a contagem tem que começar desse lado aqui, ó, da direita. Começando, então, da direita, a gente percebe que a ligação tripla está no carbono 3. 8 carbonos, oct. No carbono 3 tem uma ligação tripla, in, é um hidrocarboneto, O. Demos o nome da cadeia principal. Identificamos, então, que aqui a gente tem um grupo isopropil. Lembra da aula de grupos orgânicos? Quem esqueceu, volta lá. Isopropil, eu vou juntar esse isopropil ao oct-3-ino. Para juntar, eu tenho que falar onde que o isopropil está ligado, em qual carbono? No carbono 5. Então, 5 isopropil oct-3-ino. Lembrando, cadeia principal começa com H? Não. Então, não separa com hífen, tudo junto. Aí, a gente passa, então, agora para as cadeias fechadas. E se for uma cadeia fechada, o que eu tenho que fazer? Na cadeia fechada, normalmente, o ciclo vai ser a cadeia principal. Se o ciclo é a cadeia principal, tá fácil. Eu só tenho que dar o nome dele, né? Ciclo butano. Ciclo, porque é cadeia fechada. But, porque são 4 carbonos. An, ligação simples ou hidrocarboneto. E aí eu vou numerar, olha. Eu começo com um aqui ou aqui. A gente começa a numeração sempre que a gente tem um grupo mais simples. Nesse caso, o metil é mais simples que o etil, tem menos carbono. Então, número 1 começa com o metil. No carbono 2 tem um etil e podemos, então, juntar, né? Esse etil e esse metil com o ciclo butano, com a cadeia principal. Então, eu vou mostrar ó, que no carbono 2 tem um etil. Etil vem primeiro, ordem alfabética,
né? Entre os grupos orgânicos. No 2 tem um etil, metilciclobutano. Não precisa de falar que o 1 é o metil, porque se o 2 é o etil, automaticamente, se a gente tem que começar a numerar a cadeia mais próxima do grupo orgânico, o outro grupo estaria no carbono 1. Então, a gente não precisa nem indicar. Se tiver um anel benzeno, o anel benzeno, que é a cadeia fechada, né, a gente chama de benzeno. Então, o nome da cadeia principal já está aqui. Identifiquei agora a presença de um grupo. Que grupo é esse com 2 carbonos? Et, grupo orgânico, il, é o etil. Só juntar os dois, ó, etil, benzeno. No material de vocês tem mais exemplos, procurem lá, deem uma lida, uma olhada, uma estudada, para conseguir fazer os exercícios que eu vou estar deixando indicado aí no Escola Web. Grande abraço a todos, bons estudos!